Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto neste sábado 2 de abril e com os seguintes destaques. As decisões dos estaduais no Rio de Janeiro e em São Paulo, com o Fluminense tendo vantagem no Rio contra o Flamengo e o São Paulo contra o Palmeiras no Paulistão. A quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, com Palmeiras e Flamengo fazendo a abertura dessa rodada. A decisão da Copa Nordeste, após empate em 1-1 no primeiro jogo na Arena Pernambuco em Recife. O jogo decisivo será nesse domingo na Arena Castelão, com casa cheia para Fortaleza e Sport, a decisão dessa competição. Aqui na Europa, a repercussão do sorteio para o Mundial de Seleções no Catar. E mais uma rodada da Liga Portuguesa, com o Futebol Clube do Porto se aproximando da conquista. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes em Marcel Lagoas e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro, irão analisar as finais dos estaduais do Rio e de São Paulo, assim como a grata revelação, a grata surpresa da seleção brasileira, o jovem Gabriel Martinelli do Arsenal da Inglaterra. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Antes de irmos para o bate-papo, só lembrando que daqui a pouco iremos destacar o sorteio para o Mundial do Catar, ocorrido na última sexta-feira, assim como os jogos da Liga Portuguesa e outros assuntos. Aguardem! Moraes, meu caro Jorge Moraes, você já está pronto aí em Marcel Lagoas. Eu começo contigo esse primeiro assunto, né? Vamos abordar esse primeiro assunto, que são as finais dos estaduais no Rio, em São Paulo. Como é que você está vendo esse primeiro jogo, né, que ocorreu no meio de semana, e as vantagens que tanto o Fluminense como o São Paulo possuem para o jogo decisivo, hein, Moraes? Um abraço! Olá, Júnior, forte abraço para você, um abraço para o Antônio Manuel e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Olha, essa final do Campeonato do Rio de Janeiro é uma final até certo ponto onde a gente ainda pode acreditar e apostar no time do Flamengo. É bem verdade que o Fluminense vem a 4 jogos vencendo o Flamengo. Mas 2-0 ainda é um placar aceitável do ponto de vista de uma reação de um time que é melhor. O time do Flamengo, ele joga para ganhar, ele joga para frente, ele tem uma pegada boa ofensivamente. O Fluminense é um time que sai muito no contra-ataque, joga atrás. É um time muito retraído dentro de campo e que surpreendeu quando conquistou a vitória por 2-0, onde o Flamengo foi melhor. Então a gente não tem como dizer que não é possível uma reação do Flamengo e que o Flamengo possa conquistar o título do Campeonato do Rio de Janeiro. Eu acredito nessa possibilidade por conta exatamente do Flamengo ser um time melhor do que o Fluminense. Já em São Paulo, foi surpreendente o placar, 3-1 para o São Paulo contra o Palmeiras. O Palmeiras invicto, o Palmeiras é um time melhor do que o São Paulo e chegou a estar perdendo o jogo por 3-0. O pessoal do Palmeiras dormiu em campo, não teve reação, não teve força, irritou. A grande palavra é essa. O torcedor do Palmeiras, o futebol que não foi jogado pelo Palmeiras contra o São Paulo. Aí já é uma situação mais complicada. Eu acredito que o São Paulo, motivado, vai conquistar o título do Campeonato Paulista, viu, Júnior? Moraes, o Flamengo, sem dúvida, tem
time para reverter esse placar no Rio de Janeiro. A questão é que eu concordo com alguns comentários que eu escutei depois da partida, concordo em parte, né? Porque, lógico que o trabalho do Paulo Souza, eu considero como um trabalho sério, pode ter equívocos como qualquer trabalho pode possuir. É um início de trabalho ainda. O estadual, a gente vem abordando aqui no programa, né, que é de fato uma pré-temporada. É claro que o torcedor quer vencer qualquer competição, mas o Flamengo está brigando, é claro, está aí na disputa, só que analisar o treinador apenas pelos jogos do estadual, né, por essa campanha, por esse jogo, melhor dizendo, que o Flamengo de fato dominou, mas pecou no final, né, cedendo esse placar de 2-0, essa vantagem considerável do Fluminense, merece crítica, ok. Agora, faz parte do futebol, faz parte de um começo de trabalho. A vantagem do Fluminense é de fato considerável. O Flamengo não vai ter moleza, vai ter que jogar muito para superar o Fluminense, que apesar de jogar de forma bem retraída, como foi no caso da primeira partida, é uma equipe perigosa. Tem jogadores como o Cano, que podem ali decidir a qualquer momento. Já em São Paulo, de fato, a equipe do São Paulo, do tricolor paulista, né, comandado pelo Rogério Ceni, vem evoluindo, já não é de hoje, vem mostrando um crescimento, e essa vitória não foi à toa. Eu acho até que o Abel Ferreira, que volto a dizer, é um bom técnico, deu até uma entrevista muito boa recentemente no programa de TV aí no Brasil, mas quando o time perde, ele sempre vai culpar o árbitro. Aí fica difícil, né, Abel? Você culpar apenas o árbitro, por mais que tenha ocorrido um erro, ok? Mas jogar a derrota na sua quase totalidade a questão do árbitro é muito pequeno, né, Abel? Para você aí no Rio, Antônio Manuel Góes, a análise que você faz dessas finais do estadual, tanto no Rio como em São Paulo. Antônio Júnior, Moraes e seguidores do BB Desporto. Decisões estaduais. No Rio de Janeiro, primeiro jogo no Maracanã nesta quarta-feira. Flamengo 0, Fluminense 2 no Maracanã. O Flamengo, como sempre, dominando o jogo, pressionando o adversário, mas perdendo gols à vontade. Independentemente de falhas cruciais da defesa, a verdade é que o rubro-negro não teve a competência de transformar o seu domínio territorial no campo do adversário em gols. E assim veio o castigo veio a cavalo. Perdeu por 2-0 e o Fluminense leva uma grande vantagem para esse domingo, em que, no Maracanã, terá a oportunidade de jogar mais uma vez, como fez no primeiro jogo, dentro do esquema tático de Abel, se trancar na defesa e dificultar o adversário e assim garantir a vitória e a conquista do título, que não ocorre desde 2012. Em São Paulo, primeiro jogo no Morumbi. Apesar da dita superioridade do Palmeiras, o São Paulo de Rogério Ceni aplicou 3-1 e poderia até ter feito mais. Diante de um Palmeiras que se teve oportunidade de gols, mas foi surpreendido pela pressão do tricolor paulista e assim sendo, o time dirigido por Rogério vai para o jogo no Allianz Parque com uma vitória, a vantagem de 2 gols. Tudo está em aberto, claro, tanto no Rio como em São Paulo. Mas os vitoriosos da quarta-feira, claro, levam uma grande vitória em campeonatos que, sinceramente, para mim, para este comentarista, não tem a menor expressão no contexto atual do futebol brasileiro, cuja temporada começa na próxima semana, em termos continentais, para o Flamengo jogando contra o Sport de Cristal na terça-feira em Lima, no Peru. Assim sendo, o público vai ter esses 2 jogos de finalíssima, que podem, inclusive, levar a jogadores seriamente lesionados e, por parte do Flamengo, ter uma estreia com problemas na casa do adversário do torneio da Libertadores da América.
Repito, nada de positivo encontro no contexto atual do futebol brasileiro, dos grandes investimentos dos clubes principais do futebol brasileiro, com esses campeonatos estaduais que só servem mesmo para garantir dinheiro para as federações, para os cartórios das federações estaduais e para promover os seus dirigentes, entre os quais o do Rio de Janeiro, Rubens Lopes, agora levado a vice-presidente da CBF, Antônio Júnior. Pois é, Antônio Manuel Góes, o Flamengo tem uma situação complicada. Tem mais time? Tem, né? O Flamengo, você citou bem, dominou o jogo, mas não transformou em gols. Esse domínio é que teve na quase totalidade da partida. E o Fluminense, do seu modo, né, chegou aos 2 gols. É claro, o primeiro gol numa falha gritante do Léo Pereira, que é um jogador que de fato não conseguiu ter uma sequência do Flamengo, muitas falhas em vários jogos. Chegou a fazer bons jogos, chegou a fazer, mas parece ser bem claro que é um jogador que no Flamengo até agora não vingou, e o pior, vem falhando em momentos decisivos. E o Fluminense fazendo a sua parte, né? Jogando lá de forma retraída, os jogadores vibrando a cada vez que salvavam, que conseguiam impedir um ataque do Flamengo, o Felipe Melo, o David Braz dando soco no ar, né? Eu acostumei a ver jogador vibrando quando o time ganhava, que fazia um gol, né? Hoje em dia, o time que joga de forma retraída vibra até com um lance desse, né? Quando consegue interceptar um ataque do time adversário, ou evitar um gol e por aí vai. Mas, tá aí o placar, 2-0, e o Fluminense tem uma vantagem de fato muito boa. A situação do Flamengo é bem complicada. Já em São Paulo, o tricolor paulista vem evoluindo, como eu falei aí para o Jorge Moraes. O Abel, até faço aqui uma correção, o Abel elogiou sim o São Paulo no segundo tempo, falou que foi superior. Mas ainda assim, se prendeu muito, né, na sua conferência de imprensa após o jogo, a culpar o ato da partida, né, a arbitragem, pela derrota do Palmeiras. O segundo assunto que eu quero abordar com vocês, começo contigo mais uma vez, Moraes, é sobre essa revelação do futebol brasileiro que joga aqui na Europa, no Arsenal da Inglaterra, 20 anos, Gabriel Martinelli, que estreou muito bem e já mostrando ser mais um talento aí para o Tite poder utilizar na seleção brasileira, hein, Moraes? Júnior, nesse momento ainda é muito difícil você querer adivinhar a convocação que o Tite vai fazer para a Copa do Mundo. Ele está feliz da vida que pode convocar 26 jogadores. Cada seleção vai ter um critério. Pode ser no mínimo 23, no máximo 26. O Martinelli, que joga no Arsenal da Inglaterra, ele entrou convocado pela primeira vez, teve 30 minutos de um belo futebol e passa agora a fazer parte de uma relação que o Tite ainda vai preparar para apresentar à FIFA com relação à participação do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Isso só vai acontecer depois daquele jogo atrasado contra a Argentina, que não teve, a vigilância sanitária entrou em campo e o jogo foi cancelado. Até agora ficou só naquilo mesmo, mas o jogo ainda vai acontecer. Para que depois a gente possa ter, então, a convocação do Tite para a Copa do Mundo. Eu gostei muito do futebol do Martinelli. Gosto muito de alguns jogadores jovens que estão na seleção. Jogadores, inclusive, que vieram dos Jogos Pan-Americanos, enfim. Então, para mim, o Tite vai ter que pensar muito nessa convocação. Sair daquela coisa da mesmice. Não ficar apostando em jogador velho, ficar apostando em jogador que já passou pela seleção e que ultimamente não correspondeu à expectativa com resultados. Vencer e se classificar para a Copa do Mundo, tudo bem. Eu quero ver título na Copa do Mundo, coisa que o Brasil não conquista desde 2002. São 20 anos que a seleção brasileira não conquista um título de Copa do Mundo. Eu quero acreditar, sim, em jogador de qualidade, jovem, como o Martinelli, que entrou em campo e deu o recado, e deu um recado mais direto ainda
para o técnico da seleção brasileira, Júnior. Moraes, você colocou bem, o Martinelli está na vitrine. Ele passou agora a ficar na vitrine para ser convocado pelo Tite para os próximos jogos que a seleção fizer, né? Tem esse jogo aí com a Argentina, o Brasil irá fazer também amistosos antes do Mundial, e o Martinelli é uma grata surpresa, sim, mais um jovem. Nós já tivemos no ano passado, final do ano passado, né, de forma mais precisa, o Rafinha aparecendo muito bem, um jogador também técnico, que apesar de jogar na equipe mediana aqui da Premier League, é um jogador com recurso, com talento, e isso, claro, sem falar aí no Vinícius Júnior, que é um excepcional jogador, né, um dos principais jogadores do futebol mundial nesse momento, sem dúvida alguma. O Paquetá, que vem evoluindo na seleção. E o Martinelli é mais um, né? É mais um jogador que entra no radar aí do Tite para ser de fato convocado e mostrando, evoluindo. Ele vai com certeza figurar, vai dar dor de cabeça ao Tite aí com certeza, porque você falou bem, tem que colocar os melhores. E a Copa do Mundo, ela é momento. Nós estamos aí há 7 meses e pouco da Copa do Mundo. Ou seja, quem estiver melhor é que tem que jogar. Não é jogar só pelo nome, porque tem nome, que tem experiência, né? É claro que você tem que contar com jogadores bons e experientes, mas também pegar quem está jogando futebol bom naquele momento, que tem recurso, porque a seleção, de fato, joga os melhores. E o Brasil... a gente vê agora um cenário também favorável para o Brasil a partir do momento que esses jogadores mais novos surgiram, com a chegada principalmente do Vinícius Júnior, que teve de fato oportunidade na seleção. E aí tem os outros, né? O Rafinha, agora o Martinelli, o Paquetá e outros mais surgindo. Apesar, eu sempre digo o seguinte, o problema da seleção brasileira, pode parecer pesado isso e muitos vão achar, não, que é isso, é um absurdo. Eu acho que o problema da seleção é realmente a comissão técnica. Se tivéssemos uma outra comissão técnica, com todo respeito ao Tite, um técnico que botasse, que explorasse o máximo dos jogadores e botasse o time para jogar, não agora, mas desde antes, de forma intensa, a gente já teria a seleção num nível ainda mais forte do que está começando a jogar agora. Para você aí no Rio, Antônio Manuel Góes, como você viu, né, o surgimento aí, esse jogador novo aparecendo, o Gabriel Martinelli, 20 anos, jogador do Arsenal, e tendo uma atuação, como o Moraes falou, em apenas 30 minutos, muito boa, promissora, que de fato já vai ficar no radar do Tite, né, Antônio Manuel Góes? Júnior. Na verdade, nós só conhecemos o Gabriel Martinelli, 20 anos, nascido em Guarulhos, periferia de São Paulo, jogando com a jaqueta do Arsenal da Premier League. Justo ele, cria do Sub-9 do futsal do Corinthians Paulista, onde chegou até o Sub-15, já tendo passado para o futebol de campo a partir de 2012, e foi levado para o Ituano também no Sub-15, já no futebol de campo. Fez o primeiro contrato em 2017, foi revelação do Campeonato Paulista e foi negociado com o Arsenal, onde começou de maneira retumbante com a fama de artilheiro. Exatamente por esse motivo que nós não o conhecíamos, ele só apareceu mesmo no futebol da Premier League. E agora digamos, uma dor de cabeça positiva, altamente positiva para o treinador Tite da seleção brasileira, estreando, mostrando a sua capacidade, o seu talento, e embaralhando ali a cabeça do treinador, porque dispõe de jogadores pelos lados. Do seu lado, Vinícius Júnior, do outro lado, Antony e Rafinha. Enfim, repito, em relação ao comentário anterior, cabe ao treinador Tite a oportunidade de arrumar espaço para todos esses talentos que estão surgindo no futebol do Brasil
Entre eles, agora o mais recente, o Gabriel Martinelli Antônio Júnior. E você, Antônio Manuel Góes, citou um outro jogador que quando eu comentava com o Moraes, né, sobre o Martinelli, eu esqueci de mencionar o Antony, mais um grande jogador revelado pelo São Paulo, que foi para o futebol da Holanda e que vem também jogando muito bem, jogador com muito recurso, ou seja, o Brasil tem inúmeros jogadores com extrema qualidade. E aqui em Portugal, por exemplo, nas transmissões da Sport TV aqui de Portugal, canal aqui de Portugal, eles fizeram, né, essas eliminatórias sul-americanas para o Mundial do Catar e sempre ressaltavam a qualidade do jogador brasileiro, que independente da seleção estar melhor, de ter um técnico melhor ou não, de estar numa fase de ter mais ou menos jogadores talentosos, mas sempre tem jogadores que fazem justamente o diferencial. E não é questão daquele papo que muitos ficavam dizendo até um tempo atrás, não, o Brasil vai ganhar tudo que é o melhor. Não é assim, você tem excelentes seleções de altíssimo nível em todo o planeta. Agora, o Brasil tem, de fato, uma quantidade de jogadores talentosos maior, isso é fato. Só que não se ganha apenas com jogadores talentosos, tem que ter um esquema de jogo que favoreça o talento desses jogadores. E agora parece que o Tite meio que, na minha opinião ainda, com ressalvas com relação ao trabalho dele, ele acordou um pouco mais para essa questão da necessidade dos jovens jogadores. Moraes também abordou isso, assim como você, de dar espaço para esses jovens jogadores. Finalmente o Vinícius Júnior teve espaço, e agora esses outros jogadores aí, para o Brasil realmente brigar, ir para o Mundial e brigar pelo título com toda certeza. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, aqui no Bate-Papo do PB Desporto. E mais uma grande competição no Brasil chegando à final nesse final de semana. A Copa do Nordeste, uma competição que nos últimos anos vem sendo um exemplo de organização, de bons jogos e de rentabilidade. Mais uma final agora, e dessa vez envolvendo Sport de Recife e Fortaleza. No primeiro jogo, na Arena Pernambuco, em Recife, empate em 1-1, Fortaleza teve um desempenho melhor, quando parecia que ia ter a vantagem de sair vencendo por 1-0, tomou um gol no finalzinho do jogo. Mas agora, com casa lotada, assim como foi na Arena Pernambuco, quase 60 mil pessoas garantidas para essa final na Arena Castelão, nesse grande jogo, a gente vai abordar aqui na próxima semana o resultado e mais detalhes dessa partida. E a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, começando na última sexta-feira, com o Palmeiras recebendo o Flamengo na Arena Barueri. O Palmeiras, um time consolidado, mais experiente, vice-campeão brasileiro em 2021, enquanto o Flamengo é desfalcado, principalmente das jogadoras Duda, que deve voltar na próxima rodada, e a Darlene, né, que teve uma contusão séria e tem ainda o seu retorno incerto nesta temporada. Sem contar com a Cris, que está a serviço da seleção sub-20, e a Thaísa, que foi poupada. Um time muito jovem, o Flamengo que investiu muito para essa temporada, mas sentiu essas questões de desfalque, da falta de experiência de muitas jogadoras, e o Palmeiras dominou a partida, merecendo a vitória por 3-0, os 2 gols na primeira etapa marcados pela Thaís e pela Bia Zanerato, e no segundo tempo, já no finalzinho, em bela jogada, a Patrícia Sochó definindo o placar. Palmeiras 3-0, é o líder provisório com 13 pontos do Brasileirão, e o Flamengo permanece na quinta posição com 8 pontos ganhos. Os jogos que complementam essa rodada, sendo disponibilizados pelo nosso Antero Arcanjo, teremos neste sábado a equipe do São José recebendo a Ferroviária, Real Brasília e Grêmio, Internacional e Red Bull Bragantino. No domingo, o Clássico Paulista, Corinthians e São Paulo, Avaí, Kinderman e Santos, Crespon e Smack. Em jogo único, fechando essa quinta rodada, na segunda-feira,
o Cruzeiro enfrenta o Atlético Mineiro no Clássico de Minas Gerais. As artilheiras da competição, a Fabíola Sandoval tem 4 gols, do Avaí Kinderman, seguido pela Bianca Brasil do Palmeiras, Cris dos Santos e a Lohane Cacheta do Esmaque, todas com 3 gols. E vale lembrar que teremos uma paralisação de 15 dias para a data FIFA, com o Brasil jogando contra as seleções da Espanha e da Hungria, e o Campeonato Brasileiro retornando apenas 15 dias depois, no dia 16 de abril. E a Liga Portuguesa tendo nesse final de semana os jogos referentes à 28ª jornada. Rodada essa que começou na última sexta-feira, 1º de abril, com o Braga fazendo o clássico contra o Benfica, recebendo os encarnados e vencendo por 3-2. Braga 3-2 no clássico contra o Benfica. Os jogos que irão complementar essa rodada, neste sábado, teremos o Belenenses SAD recebendo o Portimonense, Arouca e Gil Vicente, Estoril e Vizela, Famalicão e Boa Vista. No domingo, Moreirense e Vitória de Guimarães, Sporting e Passos de Ferreira, e jogo único na segunda-feira, o Futebol Clube do Porto vai receber a equipe do Santa Clara. Na classificação do campeonato, o Porto tem 73 pontos ganhos, 6 a mais que o Sporting, que tem 67 pontos ganhos. Em terceiro aparece o Benfica, mais distante com essa derrota, tem 61 no campeonato. Em quarto lugar aparece o Braga, com 52 pontos ganhos. E em quinto lugar, o Gil Vicente, que tem 46. São as 5 primeiras equipes colocadas nesse campeonato, que estariam garantindo presença nas competições europeias na próxima temporada. Nas últimas do PB Desporto, falando da repercussão do Mundial, do sorteio para o Mundial do Qatar 22, a partir do dia 21 de novembro, teremos a estreia, a abertura desse Mundial com o jogo pelo Grupo A, a seleção que vai sediar a Copa do Mundo, Mundial, o Qatar encarando o Equador. O nosso Antena Arcanjo disponibilizando para vocês inicialmente esses confrontos. Teremos no Grupo A, Qatar, Equador, Senegal e Holanda. No Grupo B, Inglaterra, Irã, Estados Unidos e o vencedor classificado dos confrontos entre Ucrânia, Escócia e País de Gales. A Escócia jogando com o País de Gales, quem vencer vai encarar a Ucrânia e aí sairá o novo componente desse grupo B. Já no grupo C, a Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. No D, França, mais o vencedor da repescagem 1, entre Austrália e Emirados Árabes. O vencedor vai jogar com o Peru, aí sim teremos o novo componente, completando esse grupo, que além da França terá também a Dinamarca e a Tunísia. No grupo E, Espanha mais o vencedor da repescagem 2, que sairá do confronto entre Costa Rica e Nova Zelândia, mais Alemanha e Japão. No grupo F, Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. No grupo G, o grupo do Brasil, Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. O Brasil estreando no dia 24 de novembro contra a seleção da Sérvia. Por fim, o grupo H, o grupo de Portugal. Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Com Portugal também estreando no dia 24 de novembro contra a seleção de Gana. E como detalhe, o Brasil terá aí a última participação de Tite comandando a seleção brasileira, será a sua última Copa, e o Neymar está indo para o seu terceiro Mundial. Já Portugal, Cristiano Ronaldo irá disputar a sua 5ª Copa do Mundo, seu 5º Mundial, jogador mais experiente da seleção portuguesa, um dos maiores jogadores do futebol mundial, e sendo fundamental também nessa seleção portuguesa.
Então, Brasil estreando dia 24 contra a Sérvia, Portugal no mesmo dia vai estrear contra a seleção de Gana. E a repercussão aqui em Portugal, na Europa de modo geral, é que o grupo do Brasil, apesar de ter adversários difíceis, como é o caso da Sérvia, né, que joga um futebol tido aqui como no leste europeu, como o Brasil daquela região, e também a Suíça, que vem já há algum tempo crescendo no futebol mundial, no futebol aqui da Europa, e Camarões representando a África. Já para os portugueses, né, a mídia europeia de modo geral, Portugal tem condições de avançar, mas vai pegar também um grupo muito difícil, já que o Uruguai eliminou Portugal na Copa do Mundo da Rússia em 2018, ainda tem a boa seleção de Gana e a Coreia do Sul, que sempre consegue fazer, quando vem participando, faz bons mundiais. Agora Portugal é apontado de fato junto com o Uruguai, como os favoritos a avançar no Mundial. O detalhe é que o Brasil, classificando em primeiro lugar, pode pegar o segundo classificado, vai pegar o segundo classificado do grupo H, justamente o grupo de Portugal, Uruguai, Coreia do Sul, né, e Gana. Ou seja, o Brasil pode encarar Portugal já na segunda fase do Mundial de Seleções no Catar. Para fechar essa edição do PB Desporto, confirmando neste sábado, dia 2 de abril, o segundo jogo decisivo do Estadual do Rio de Janeiro. O tema foi abordado aqui no bate-papo do PB Desporto com Antônio Manuel Góes e Jorge Moraes. O Fluminense tem a vantagem de poder perder por um gol, já que venceu a primeira partida por 2-0. O Flamengo só resta tentar vencer por 2 gols para levar para os penais, ou vencer por 3 e ser o campeão estadual. O São Paulo, na final do Paulistão, jogo decisivo, segundo jogo, venceu o primeiro por 3-1 ao Palmeiras, tem a vantagem de poder perder por um gol, que será o campeão, e o Palmeiras também tem que vencer por mais de 2 gols para ser o campeão paulista, o time do técnico português Abel Ferreira. O PB Desporto vai ficando por aqui, confirmando que nesta segunda-feira tem nova edição do Apaixonados por Corrida, um novo programa do canal PB Desporto, e na terça-feira o nosso PB Desporto com o melhor do mundo do futebol. Convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e um ótimo final de semana.